Olá, eu vou mostrar aqui a funcionalidade do banco de questões. O banco de questões, quando eu clico nele, ele vem para essas opções que permitem arquivar as perguntas por categorias e dentro da categoria você ainda pode criar uma subcategoria dependendo da sua disciplina. No caso aqui, eu tenho a categoria movimento periódico. E aqui eu já tinha criado uma pergunta assim para a gente testar, que é uma pergunta de conceitos fundamentais. Então, quando você vem em adicionar uma nova pergunta, ele vai te perguntar onde você quer guardar. E você pode dizer que é naquela categoria que você criou, ou você pode, talvez, criar uma nova categoria, né? Por enquanto eu vou deixar essa aí que está criada. E aí ele pergunta qual é o tipo de questão que você quer trabalhar, única escolha, múltipla escolha, dissertativa, numérica, verdadeiro ou falso, né? E aí você pode também optar por um desses tipos. No caso de uma dissertativa, eu poderia dizer de as principais os principais conceitos utilizados no movimento periódico. E aí seria uma questão dissertativa. E aí eu posso limitar a quantidade de caracteres ou palavras na resposta e posso atribuir um feedback, tá? E eu salvo a questão. Essa questão vai aparecer lá no meu banco de questões na categoria movimento periódico. Agora, se eu baixar, eu tenho duas perguntas. Ok. Após a criação do banco de questões, eu posso criar um questionário, criar um novo questionário. E aí eu posso dizer aqui, questionário 1, tá? E aí eu tenho que selecionar aonde que esse questionário 1 vai estar, dizer o início, o final, o fim da visualização, se pode misturar a pergunta ou não, se é para misturar as alternativas, exibir uma pergunta por vez, todas as configurações dele, quantas tentativas ele pode ter, a duração para cada tentativa, para ele responder, e o feedback no final, né? E aqui são as disciplinas que você pode colocar, e aí o feedback no final, e aí pode ter um feedback geral. E aí eu salvo e continuo. Salvar e continuar, porque agora ele vai perguntar que questões eu quero adicionar. Você quer uma nova pergunta ou você quer adicionar uma pergunta do banco de dados, do banco, né? Aí eu vou no banco, que é o que a gente está testando. Aí ele abre lá a categoria. Se eu marcasse aqui, iriam todas as perguntas que eu cadastrei na categoria movimento periódico. Nesse caso aqui, eu posso dizer que eu só quero a primeira, eu só quero a segunda, eu quero as duas. E aí eu adiciono no questionário. E aí pronto, agora eu tenho uma pergunta adicionada ao meu questionário. Aí pergunta se possui nota, dados finais do questionário e a notificação. Eu vou tirar a notificação, que essa turma ela ainda existe, tá? E aí eu posso publicar o questionário, que tá aqui, que não tá aparecendo nessa minha tela, mas é voltar a publicar, certo? E é isso. Salvar e publicar. Salvar sem publicar, publicar questionário, voltar aos questionários, editar os questionários. Posso salvar sem publicar, né? E aí eu tenho o questionário 1 aqui, certo? E é isso. Obrigada, pessoal. Até mais.